Olá, amigos, graça e paz. Eu sou o pastor Washington Muniz e eu quero, através do projeto Decifrando os Códigos da Bíblia para uma Vida Plena, deixar aqui mais um devocional, mais uma mensagem para abençoar e edificar a sua vida. O texto que nós vamos meditar sobre ele hoje está no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versos de número 43 e 44. Esse trecho das Escrituras ele vai nos dizer que Elias, logo após a grande vitória, a sua batalha épica ali no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal e os profetas de Azera, Elias ele subiu novamente ao monte, ele se prostrou em terra, colocou o seu rosto no pó e ele clamou ao Senhor para que voltasse a chover em Israel. Se nós pegarmos os textos anteriores, nós vamos ver que por mais de 3 anos e meio não choveu em Israel. E Elias agora ele dobra ali, ele coloca o seu rosto no pó, ele se inclina na terra e ele clama, ele ora ao Senhor para que chova em Israel. Tão logo o profeta acabou de orar, ele orientou ao seu moço que fosse até a extremidade do monte, para o lado oriental, que olhasse para o mar e que observasse ali se havia alguma coisa anormal, algo de novo. E diz o texto que aquele rapaz ele foi ali por 6 vezes e ele não viu nada, mas na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquele sinal era um pequeno começo da grande bênção que estava para vir sobre Israel, da grande chuva que estava para ser derramada sobre Israel. Sabemos que chuva, dentro do contexto bíblico, fala de bênçãos. E hoje eu quero falar sobre a importância dos pequenos começos. Mas antes de nós falarmos sobre a importância dos pequenos começos, eu quero falar um pouquinho sobre este homem maravilhoso, sobre o profeta Elias, também chamado de Elias o Tisbita. Elias foi um dos maiores profetas de Israel, um homem que teve a sua vida marcada pelo sobrenatural de Deus, um homem de uma autoridade ímpar, a ponto da Bíblia dizer, e segundo a palavra de Elias, o Senhor agiu, o Senhor fez. Então era um homem que tinha autoridade no mundo espiritual. A palavra do profeta Elias, ela tinha peso no mundo espiritual. Elias tinha várias características que o diferenciava dos demais profetas de Israel. Mas eu quero falar aqui, pelo menos de 3 dessas características, de todas as características. Eu quero falar de 3 delas. A primeira característica que diferenciava Elias dos demais profetas, ele era um restaurador de altar. Você vai ver, querido, que antes de começarmos qualquer empreendimento, antes de começarmos qualquer projeto, é necessário que restauremos o altar do Senhor em nossas vidas. Elias restaurou o altar do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, verso número 30, alguns versos antes, vai dizer que Elias, ele restaurou, ele reparou o altar do Senhor. O altar, queridos, fala de adoração, fala de intimidade, fala de comunhão, fala da nossa aliança com Deus, fala da nossa vida com Deus. Quando Elias restaurou o altar, ele estava dizendo: o altar tem que ser santo. O altar precisa estar restaurado. Ele estava falando de santificação, ele estava falando de temor, ele estava falando da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a primeira coisa, queridos, para que eu possa alcançar grandes vitórias, eu preciso restaurar o altar do Senhor na minha vida. Eu preciso ter uma vida santa. A segunda coisa, Elias era um homem de oração. Se nós pegarmos ali no apóstolo Tiago, capítulo 5, verso de número 17 e 18, o apóstolo Tiago ele vai dizer que o profeta Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas era um homem de oração. Um homem que orou para que não chovesse em Israel e por 3 anos e meio não choveu em Israel. Depois ele orou novamente para que chovesse em Israel e imediatamente choveu. Elias era um homem de oração.
A oração é extremamente importante para que possamos lograr êxito nas nossas conquistas. A oração, queridos, ela é o exercício da fé. Ela nos conecta com Deus, ela nos conecta com os céus. A oração é o idioma do céu. É através da oração que nós nos comunicamos com Deus. É através da oração que nós apresentamos a Ele as nossas súplicas, as nossas necessidades. É necessário que os nossos projetos eles sejam regados através da oração. E a terceira característica, que é o tema do nosso devocional de hoje, a importância dos pequenos começos. Elias foi um homem que pelo Espírito, e por que eu disse pelo Espírito, queridos? Porque existem coisas que só pelo Espírito Santo nós vamos entender. Elias, ele entendeu pelo Espírito, pela obra do Espírito Santo na vida dele, de que os pequenos começos eram extremamente importantes. Elias entendeu que todo grande empreendimento, toda grande obra, toda grande conquista, toda grande realização, ela começou pequena. Ela passou por um pequeno começo, ela teve um pequeno começo. Por isso é tão importante nós começarmos da maneira correta, nós fazermos da forma certa, desde o começo. Por isso é tão importante nós fazermos de Cristo a pedra fundamental de todos os nossos projetos, de todos os nossos empreendimentos. Para que desde o começo nós possamos começar a fazer a coisa da maneira certa. Por isso é tão importante sermos fiéis ao Senhor desde o começo, quando ainda estamos ali no pouco. O Senhor disse, aleluia, aos seus discípulos em Mateus capítulo 25, verso de número 21, ele disse, porque aquele servo que é fiel no pouco, eu o coloco sobre o muito. O segredo para Deus nos colocar sobre o muito, o segredo para Deus nos colocar, aleluia, diante de grandes realizações, é sermos fiéis no pouco, sermos fiéis desde o início, reconhecermos a importância dos pequenos começos. Zacarias capítulo 4, verso de número 10, diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Perceba, queridos, que no nosso texto áureo, no nosso texto base, ali em 1 Reis 18, versos 43 e 44, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, um pequeno começo, algo insignificante para muitos, foi o suficiente para que uma grande bênção viesse sobre Israel, para que uma grande chuva regasse todo Israel. Talvez, queridos, muitas pessoas não tenham valorizado o teu começo. Os pequenos começos são para aqueles que possuem fé, porque só pela fé nós conseguimos enxergar com os olhos de Deus, conseguimos ver lá na frente a grandeza dos sonhos e dos projetos de Deus quando eles ainda são pequenos, quando eles ainda são pequenos começos. E isso nos dá força para sermos fiéis a Deus durante todo o tempo, até que Ele venha nos colocar sobre o muito. Então você quer, aleluia, aprender hoje o segredo para ter uma vida plena, para alcançarmos grandes realizações. Valorize o pouco, valorize os pequenos começos, valorize, aleluia, as pequenas obras, as quais o Senhor tem confiado em suas mãos. Que Deus ele te abençoe grandemente, que você possa assimilar os ensinamentos que o Senhor nos deu através deste devocional hoje. Amém? Não esqueça de se inscrever no meu canal, nos ajude aí a conseguirmos um número maior de inscritos para que possamos obter mais ferramentas aqui no YouTube. Dê muitos likes, compartilhe com todos os seus amigos e familiares para que eles também sejam abençoados através deste devocional. Um grande beijo, Jesus te abençoe.